prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos. Lembramos aos queridos irmãos e irmãs que coloquem os telefones celulares no modo silencioso e vamos iniciar os nossos estudos evangélicos dessa noite, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, as bênçãos de mais um encontro para estudarmos a sua boa nova, que nos enche os corações de esperança, de alegria, de paz, de entendimento, de compreensão. Que os amigos espirituais aqui presentes possam amparar a todos nós, bem como aos nossos familiares, aos nossos lares, amparando ainda toda a humanidade que sofre. Abençoar essa casa, que possamos estudar o Evangelho de Jesus, colocando-o no centro das nossas atenções e das nossas reflexões. Amparai ainda, Jesus, a todos que se encontram adoentados, a todos que se encontram nos nossos livros de oração, que os vossos emissários aqui presentes possam nos abençoar em mais esse estudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, de parábola do textinho o parábola dos trabalhadores, né? Nós temos o evangelista Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo na 3ª hora do dia e, vendo outros trabalhadores que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª do dia e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros trabalhadores que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha para aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo por sua vez os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não
me é lícito, então, fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós temos ainda a pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Passamos a palavra para o Lucas para iniciar o nosso estudo dessa noite. Meus caros irmãos e amigos, boa noite a todos. Hoje nós estamos estudando, dando início ao estudo do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora. E o título do capítulo foi extraído dessa parábola que nós escutamos há pouco, presente no Evangelho de Mateus, também no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, nos versículos 1 a 16. Então aqui a gente tem essa coincidência interessante, né? O 20 do Evangelho com o 20 do Evangelho de Mateus. Pois bem, meus amigos, essa parábola, ela é interessantíssima, porque por mais que a gente a leia e a estude, confesso aos irmãos que a cada nova leitura e estudo dela, nós percebemos um novo detalhe, uma nova nuance, um novo ponto que merece ser observado, ser refletido. Tamanhas lições que Jesus nos deixou em uma parábola que aparentemente traz uma injustiça. Quem a lê de forma literal, sem as luzes que a doutrina espírita nos concede, a princípio vai perceber aqui como se houvesse uma justificativa para uma injustiça, como se o trabalho em maior ou menor quantidade de horas devesse ou fosse lícito remunerar pelo mesmo valor. Mas então, meus irmãos, que nós vamos agora aprofundar no entendimento, na compreensão dela, aqui com a ajuda, com as luzes da doutrina espírita, o auxílio dos comentários que nos ajudam de Rodolfo Caligares e de Caimba Schutel, bem como também os comentários de Kardec que se seguem logo após aqui a apresentação da parábola. Então vamos lá. Vamos lê-la do início para a gente então compreender cada detalhe. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinda. Então, nós estamos aqui diante de uma lavoura, no caso, o cultivo de uvas, um cultivo muito comum no tempo do Cristo, e não é à toa que Jesus o cita, porque fazia parte do dia a dia das pessoas. Então nós estamos aqui diante, de uma lavoura, de um cultivo de uvas, e o Senhor das terras precisava de trabalhadores que o ajudassem ali no trato da cultura, nos trabalhos que tinham por ser feitos ali junto, aos parreirais ali, aos pés de uva. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinda. Então, qual que é o primeiro detalhe que a gente tem? Ele então escolhe um grupo de trabalhadores, os convida e combina com cada um deles que pagaria, com aquele grupo de trabalhadores do início do dia, pagaria 1 denário para cada um. O denário, meus irmãos, era uma moeda que circulava à época, era uma moeda de prata, que correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador, especialmente um trabalho
manual, um trabalho no campo, de pastoreio ou de cultivo. E equivalia mais ou menos a 8 quilos de pão. Ou seja, com um denário você conseguia, portanto, se alimentar e, a princípio, alimentar a família, né? Esposos, filhos, aqueles que dependiam daquele que trabalhava. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Então, meus irmãos, para que a gente compreenda melhor, basta que a gente mude aqui a 3ª, a 6ª, a 9ª e a 1/10 hora do dia, para mais ou menos os horários de uma jornada de trabalho no campo. Para quem já conviveu um pouco, sabe que o trabalho no campo começa com o raiar da luz, com o raiar do sol. Portanto, a jornada começou às 6. O dono da vinha saiu antes desse horário e colocou uma turma para iniciar a jornada logo às 6 horas, nas primeiras luzes do dia. Voltou às 9 da manhã, 3ª hora do dia, e chamou mais um grupo. Detalhe: com esse grupo que ele chama, ele não combina o que pagaria para eles. Disse a eles o seguinte: vocês vão e eu vou lhes pagar o que for razoável. Sendo que, com o primeiro grupo, foi feito um combinado. Se foi feito um combinado, meus irmãos, não houve ali um constrangimento, não houve uma imposição por parte do dono da vinha. Ele chamou aquele grupo lá da 1ª hora, das 6 da manhã, e perguntou para eles: por um denário vocês trabalham na vinha, vocês trabalham na lavoura? Sim, perfeitamente, então podem ir, está combinado. Com a turma da 3ª hora, simplesmente disse a eles o seguinte: vos pagarei o que for razoável. O que a gente percebe aqui? Quando eles aceitam, ali era um ato de confiança. Ou seja, eles confiaram naquele senhor da vinha que de fato receberiam o que fosse razoável. Concordam, sem que houvesse ali uma combinação expressa do que iriam receber, e partem para o trabalho. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, portanto, ao meio-dia, às 3 da tarde, e trouxe mais 2 grupos de trabalhadores. Saindo mais uma vez a hora 1/10, ou seja, qual que era a 11ª hora do dia de trabalho? Às 5 da tarde. Né? Ali com o sol já se pondo, em seus últimos raios, iluminando, né, a lavoura, chama mais um grupo para que trabalhasse com ele. Antes dele fazer o convite, ele sai à hora 1/10, às 5 da tarde, e encontrou ainda outros que estavam desocupados, ali como se fosse numa praça onde eles se reuniam para trabalhar, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ou seja, esperamos por trabalho aqui o dia todo e ninguém nos deu uma oportunidade de trabalhar. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, fim da jornada, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios, né, uma espécie de um encarregado, de um imediato dele: chama os trabalhadores e lhes pague, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só 1/10 hora haviam chegado, portanto aquele grupo que chegou às 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Eles não sabiam o que ia receber. Confiaram no senhor da vinha, foram e receberam 1 denário. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Ou seja, os que chegaram às 5 da tarde receberam 1 denário. Todos os demais, inclusive os que chegaram às 6 da manhã, também receberam 1 denário. E nesse ponto que muitas vezes no aspecto literal a gente imagina haver aqui uma injustiça, pois que um que trabalhou 1 hora e outro que trabalhou 12 vão receber o mesmo tanto.
Só que aí, meus irmãos, é que a gente vai perceber uma riqueza de lições aqui que Jesus nos deixou. Nós vamos perceber. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Ou seja, eles estavam ali observando e viram que receberam o mesmo tanto que aqueles que haviam trabalhado somente 1 hora. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste, ou seja, você não combinou comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vá. Apraz-me a mim, ou seja, é do meu agrado, é da minha vontade, dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Pois bem, meus irmãos, ao final, nós observamos, pelos argumentos do dono da vinha junto àqueles que reclamavam com ele, dizendo o seguinte: meu amigo, que prejuízo eu te causei? O que você combinou comigo no início da jornada? Não é que você receberia 1 denário? Não foi isso que eu estou te pagando? Por que da reclamação? Você está reclamando porque eu quis dar para o outro o mesmo tanto que eu dei para você? E aí, meus irmãos, a gente vai observar agora as grandes lições contidas nessa parábola. A primeira delas, que fica clara aqui ao final, é um vício, um defeito da alma que muitas vezes a gente ainda carrega conosco, que é o vício da inveja. Quando aqueles que receberam exatamente o que foi combinado com eles, sem portanto ter qualquer prejuízo, queixam-se ao dono da vinha pelo fato de que os outros receberam o mesmo tanto, eles não estavam preocupados com a sua situação no seguinte aspecto: 1 denário era o suficiente para atender as necessidades deles. Entretanto, sem se colocarem no lugar daqueles que chegaram no fim da jornada, julgavam ali que o dono da vinha havia sido, portanto, injusto. Nesse aspecto, meus irmãos, o primeiro exercício que a gente precisa imaginar, e não é à toa que é uma das premissas que Kardec coloca quando comenta essa parábola, é a seguinte: aquele grupo que chegou ao final do dia não chegou no fim da jornada por sua vontade própria. Chegaram ao fim da jornada porque o convite ao trabalho para eles só chegou na véspera, ou seja, praticamente no encerramento da jornada de trabalho. Se eles tivessem permanecido na praça, sem trabalhar por vontade própria, ou seja, tivessem sido chamados, recusado ir ao trabalho, sob o argumento de que eu vou ficar aqui porque ele deve chamar um grupinho no fim do dia, eu vou lá e ganho o mesmo tanto. Certamente essa não seria a conduta do dono da vinha. Pelo contrário, o que certamente passou no coração desse dono da vinha, que representa a bondade e a misericórdia de nosso Pai? O seguinte: será que a necessidade daqueles que chegaram primeiro, no meio ou no fim da jornada era diferente ou era a mesma? Não teriam aqueles que chegaram por último a mesma família por sustentar, a mesma necessidade do denário, a mesma necessidade de levar o pão e o sustento para casa? Portanto, quando ele assim procede, em primeiro lugar a gente precisa observar a bondade daquele que empregava aquele grupo de pessoas, que certamente se colocou no lugar deles. E a gente imagina o seguinte, meus irmãos, é só para a gente entender qualquer lição do Evangelho, basta a gente se colocar no lugar dos personagens. Imaginemos cada um de nós aqui, indo cedo, chegando às 5h30 da manhã numa praça, para esperar alguém vir e nos contratar para trabalhar. Chega às 6 horas, leva um grupo e me deixa para trás. Eu doido para trabalhar. Lembrando, meu filho está com fome, minha esposa precisa comer.
meu pai velhinho precisa de mim, minha mãe, minha tia, etc. Chega às 9 da manhã, chama um grupo e não busca ele. Ao meio-dia, chama outro grupo e não busca ele. Às 3 da tarde, um quarto grupo e não chama. E de repente, às 5 da tarde, com as mesmas necessidades de todos aqueles que foram antes, finalmente ele é chamado. Quanta alegria certamente bateu no coração daquele ou daqueles que foram chamados à última hora, por saberem que alguma coisa levariam para o sustento próprio daqueles que dependiam deles. Então, o dono da vinha, tomado pelo sentimento de compaixão, colocando-se no lugar daqueles que precisam do trabalho, resolveu remunerá-los de forma igualitária. E a gente não pode esquecer da premissa destacada por Kardec de que necessário que a sua permanência na praça não fosse algo de sua vontade, e sim voluntário à sua vontade, como alguém que quis e que ansiava pelo trabalho o dia todo. Além do mais, meus irmãos, tem muitos outros pontos que a gente pode considerar que justificam esses pagamentos diferentes se considerarmos aqui o valor da hora por trabalho. No seguinte sentido: quem possui alguma vivência e alguma experiência com trabalho no campo, sabe, meus irmãos, que o trabalho no campo, em determinados momentos, exige uma quantidade maior de mão de obra, e essa mão de obra, muitas vezes, vai ter um papel decisivo naquele trabalho que está sendo desempenhado. Se a gente pega, por exemplo, o trabalho do cultivo da vinha, quais são as etapas iniciais do trabalho que existem ali? Possivelmente a capina, para tirar ali o mato das linhas entre os parreirais. Existe certamente uma etapa de adubação. Existe possivelmente, talvez, alguma etapa de irrigação ou de poda. E existe, ao final, o grande coroamento, às vezes, de um ciclo de uma safra, de um ano de trabalho, que vem a ser qual? A colheita. E qual é o momento justamente onde a mão de obra torna-se mais intensiva? É nesse instante. E mais, se o dono da vinha não empregar a quantidade adequada de pessoas a tempo e hora, o prejuízo costuma ser muito grande. Por quê? Eu deixo de colher no tempo certo, na maturação ideal, e, portanto, eu vou perder valor naquele produto que às vezes eu levei um ano para cultivar. Na nossa região, nós às vezes não temos muita experiência com o cultivo da uva, porque é um cultivo de uma região mais fria, mais temperada. Mas eu tenho um pouquinho de experiência no cultivo do café, e é exatamente isso que a gente observa. Existe todo um ciclo de preparação das lavouras, das plantas ao longo de um ano, e chega na época da colheita, que essa época agora é quando mais se precisa de mão de obra. Portanto, existem ali trabalhadores que trabalharam ao longo de todo um ano, e tem alguns que vão trabalhar por um mês, por 1 ou 2 ou 3 semanas, e que justamente costumam receber um bom valor, fruto do trabalho da colheita do café. Por quê? Porque se passa do tempo, o café começa a secar, cai no chão. Não está tão maduro e tão doce quanto poderia. Ou seja, até mesmo sob o ponto de vista da oferta e da demanda do trabalho, o que acontece quando a demanda do trabalho é muito alta? O preço dele aumenta. É o salário, a remuneração ao trabalhador aumenta. Tudo isso justifica essa diferente remuneração adotada, por exemplo, no trabalho do campo que Jesus nos conta na parábola. E mais, meus irmãos, a interpretação da parábola extrapola para nós num sentido bem mais amplo se nós formos analisar, por exemplo, no aspecto evangélico do que diz respeito ao trabalho. Jesus não podia estar se referindo somente ao trabalho que nos garante o sustento do corpo, o alimento, os meios materiais de vida que a gente precisa. Conforme nós vimos há pouco no Livro dos Espíritos, trabalho não é só aquilo que nos garante o dinheiro ou o recurso que a gente precisa para viver. Foi perguntado aos espíritos superiores: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Resposta: não.
O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Portanto, sempre que nós empregarmos o nosso tempo que resulte em um proveito para quem quer que seja, seja para nós, seja para quem está à nossa volta, é uma espécie de trabalho. Mesmo que não envolva qualquer remuneração material, como, por exemplo, o trabalho doméstico ao se ensinar uma criança, um professor que ensina de forma voluntária, ou até mesmo um estudo do Evangelho e a divulgação do Evangelho, tal como a gente se esforça aqui nessa casa. É uma espécie diferente de trabalho e que não deixa de ter, meus amigos, uma grande importância. Por quê? Qual a utilidade de uma tarefa como essa? A utilidade de nos esclarecer, de nos conceder um roteiro seguro, um caminho de conduta, de pensar, de entender a vida, de nos consolar diante das dores, das lutas e das dificuldades que a gente vive. Quantas vezes, por exemplo, a gente chegou a essa casa aflitos com um problema, com uma preocupação, e de algumas vezes foi justamente o tema que foi abordado ou estudado na noite. E aquilo ali então nos iluminou, nos inspirou a resolver o que a gente vivia. De outras vezes, se não foi uma abordagem direta da situação que a gente está vivendo, quantas e quantas vezes os benfeitores e amigos espirituais dessa casa se aproximam de nós, sabem exatamente o que se passa no nosso coração e nos concedem bênçãos de paz, alimenta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza na bondade e na proteção divina, de maneira que a gente volta para casa refeito, restabelecido e confiante no seguinte sentido: amanhã é outro dia. Se Deus quiser, eu vou conseguir resolver. Deus vai me dar caminhos e meios de, pelo menos, que eu faça o meu melhor diante daquilo que eu estou vivendo. Quantas vezes, meus irmãos, nós, ao chegarmos aqui, às vezes com o coração ferido e machucado pelas dores, pelas dificuldades da vida, compreendemos, por exemplo, que todo sofrimento tem uma causa justa, tem uma razão de ser, foi provocado por nós num tempo mais ou menos remoto no passado, e que, além disso, sempre nos traz uma lição proveitosa para o engrandecimento da nossa alma. Então a gente passa a significar e a ver o sofrimento por uma outra ótica, por uma outra perspectiva. E antes de nos acharmos os mais sofredores do mundo, ou da família, ou da nossa vida, ou enfim, daqueles que estão à nossa volta, passamos a ver no sofrimento grandes lições, o grande aprendizado que Deus muitas vezes só consegue nos dar nas horas difíceis da vida, nos problemas que a gente atravessa. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com esse conceito mais amplo de trabalho, é justamente nessa linha, então, que Kardec vai nos explicar essa parábola dos trabalhadores da última hora. Portanto, em que sentido? O grande trabalho que a humanidade vem empreendendo junto ao Senhor da vinha, junto ao grande administrador da vinha, que é o Cristo aqui na Terra, vem a ser qual? A redenção das almas que se encontram encarnadas na Terra, por meio da implantação do Evangelho nos corações humanos. Esse trabalho, meus irmãos, já começou há muito mais tempo do que os nossos tempos atuais. Começou quando? Nos primeiros missionários que Jesus enviou para o mundo, na figura de Moisés, dos grandes mensageiros que vieram para o Oriente, na figura de Siddhartha Gautama, de Sócrates na Grécia, de Confúcio na China, de tantos outros missionários que vieram trazendo para a gente as primeiras noções das leis divinas. Quem foram, portanto, esses trabalhadores? Talvez aquele grupo que chegou às 6 da manhã, na vinha, trazendo as primeiras noções, as primeiras lições, tirando-nos de uma situação de extrema barbárie e atraso do pensamento humano. E o grupo que veio depois? Nós temos, por exemplo, na história do povo judeu, a chegada dos profetas, que vieram século após século, trazendo lições, relembrando o legado de Moisés,
desenvolvendo pontos, deixando legados importantíssimos e lições que até hoje valem para a gente. Por exemplo, quando a gente pensa no tema da paciência e da fé, de quem que a gente se lembra que até mesmo os ditados populares ressaltam para a gente? Essa pessoa aí tem paciência de Jó. Jó é uma das figuras do Velho Testamento. Tem um livro que mostra para a gente uma lição belíssima de um homem que tinha uma vida farta, abundante, de repente, por permissão divina, perdeu tudo, até a saúde e a família, para ver até que ponto ia a fé, a paciência, a perseverança dele. Então, figuras como Jó, como o profeta Elias, Jeremias, Isaías e tantos outros, isso para falar na tradição judaico-cristã. E em tantos outros anônimos que passaram pelo mundo, os filósofos na Grécia, com os valores que puderam destacar em acordo ou de conformidade com o Evangelho de Jesus, e em tantos outros povos, foram talvez aí o segundo, o terceiro grupo. Depois nós vamos ter os primeiros cristãos, a partir aí do século I, do segundo e do terceiro século, que deram sequência ao trabalho. Depois, os missionários que vieram mesmo no seio da Igreja Católica, trazendo lições grandiosas e pelos quais nós temos que ter reconhecimento e gratidão, na figura, por exemplo, de Santo Agostinho, de Francisco de Assis e de tantos outros, mesmo anônimos, que a história às vezes não registrou. Na figura, por exemplo, de um padre José de Anchieta, já aqui no Brasil, padre Manuel da Nóbrega, que junto de Anchieta fundou São Paulo, instituiu as primeiras missões jesuíticas no Brasil, trazendo o legado cristão para a nossa terra, transplantando a árvore do Evangelho, obedecendo ao comando do Cristo. E aí, meus irmãos, quem seriam, portanto, esse grupo que chegou na última hora da edificação cristã no mundo? Antes deles, nós ainda tivemos aí os trabalhadores da Reforma Protestante, que trouxeram legados importantíssimos para nós também, especialmente em resgatar os textos originais das Escrituras Bíblicas, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros que nos ajudaram que pelo menos que a gente voltasse ao texto, tivesse o povo novamente acesso ao texto bíblico, o texto bíblico que até então era ensinado em latim e escrito em latim, uma língua que o povo não falava e, portanto, não entendia. Eles então traduziram para as línguas nacionais, para as línguas que as pessoas normalmente falavam no dia a dia, nos dando novamente o acesso aos textos legados aí na tradição evangélica. E aí vem aqueles que são, portanto, os trabalhadores da última hora. Aqueles que chegam no finalzinho do trabalho da jornada, que têm importância em seu trabalho e mais, que se trabalharem de maneira efetiva, a partir do momento que são chamados para o trabalho, pode ser que recebam a mesma remuneração daqueles que trabalham desde séculos atrás. Esses trabalhadores, meus amigos, vêm a ser justamente os espíritas da atualidade. Por quê? Porque somos nós que tivemos por responsabilidade, a partir das lições e de todo o amparo, de todo o cuidado da espiritualidade superior, de resgatarmos o Evangelho em sua pureza, recebemos as explicações pormenorizadas das principais passagens, num primeiro momento através de Kardec e posteriormente, por exemplo, através do Chico e de outros grandes médiuns, ampliando para a gente o conhecimento, a compreensão e formando do Evangelho um conjunto de ideias profundamente coerentes entre si. Nós, na condição de espíritas, à medida que a gente estuda o Evangelho, à luz da doutrina espírita, não tem uma passagem sequer que seja contraditória. Não tem um ponto sequer que a gente pense o seguinte: isso aqui acho que Jesus falou errado, acho que ele se enganou. Pelo contrário, hoje nós temos um conjunto de ideias coeso, coerente, claro, explicado, onde todas as alegorias foram explicadas,
onde todas as metáforas e linguagens simbólicas foram decifradas e no qual agora, portanto, está aí plenamente disponível para a gente fazer o quê? Nos iluminarmos, nos modificarmos e a partir da nossa própria modificação, modificar o nosso entorno. Esse o grande trabalho da última hora. Não tem mais dúvida, não tem mais contradição, não tem mais alegoria, não tem mais símbolo, está tudo claro, está tudo disponível. O que falta agora? Se nós abraçarmos o trabalho com a mesma garra, com o mesmo amor, com a mesma dedicação daquele grupo que foi às 5 horas, cheio de esperança, trabalhar na vinha, para poder levar o sustento para casa, possivelmente nós vamos receber o mesmo salário de irmãos nossos em humanidade que já trabalham na causa do Cristo há séculos. Desde que façamos o nosso trabalho agora bem feito, com dedicação, com amor, com afinco, dando o nosso melhor. Porque possivelmente nessa última hora, a hora do arremate, a hora da colheita, o trabalho ganha uma importância ainda maior. Porque se o trabalho não for bem feito agora, no último instante do período da safra, voltando lá para a imagem da colheita, o que a gente faz? A gente estraga o vinho, estraga o suco de uva, estraga o café. O café mesmo é assim, você trabalha um ano inteiro nele. Se você secar ele errado no terreiro, fica uma bebida horrível, que a gente não consegue beber, ela fica amarga, mofada, desagradável de ser apreciada. Portanto, o trabalho da última hora tem enorme importância. Se o convite chegou agora para a gente, não hesitemos, tanto no aspecto de sermos espíritas, como também, meus amigos, no seguinte aspecto. Às vezes a gente pensa assim: eu cheguei no espiritismo já velho, queria ter sido espírita desde criança, desde jovem, desde adulto, cheguei no espiritismo já com 50, com 60, 70 anos. O mesmo raciocínio vale. Se for um trabalho bem feito, que seja dos 70 aos 75 anos de vida, pode ser que ele seja transformador para mim e para quem está à minha volta. Portanto, chegar na última hora, no último momento, no último instante, jamais é motivo de desânimo. Talvez a gente receba o mesmo tanto de quem trabalha mais tempo, se fizermos o trabalho bem feito, se abraçarmos a oportunidade, se não recusarmos o convite ao trabalho. Está lá o dono da vinha falando assim para a gente: vem, meu amigo, preciso de você. Está no arremate, está no acabamento, está na cereja do bolo, né? Está no finalmente. A hora é agora. Se nós acolhermos esse convite com carinho, nos dedicarmos, talvez a gente receba o mesmo denário de quem está trabalhando há muito mais tempo. Que denário que é esse? É o denário da paz, é o denário da alegria, é o denário do dever cumprido, que nós vamos ter no nosso coração, que é o grande salário da alma. Quer bênção, quer remuneração melhor do que essa? Que Jesus nos ampare a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, é impressionante, na medida que nós vamos estudando o Evangelho de Jesus, no caso aqui os registros de Mateus, a respeito dessa parábola dos trabalhadores da vinha, e quando iluminados pelo esclarecimento da doutrina espírita, como que a gente percebe, como que a gente começa a perceber a grandeza de Jesus. Ele utiliza dessa figura, dessa situação aparentemente singela do dia a dia do povo judeu, que é do cultivo de uma vinha, de uma prática aparentemente meramente agrícola,
para poder dar uma lição que muitos séculos depois a gente vai entender a dimensão do ensinamento de Jesus, inclusive do ponto de vista da dimensão da justiça que ele estabelece ao contar essa história e Mateus registrá-la. O Lucas já explicou muito bem aqui o significado, que está aqui no item 2 desse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição muito bonita, tanto de Constantino, um espírito protetor, quanto de Henry Heine, que foi um poeta do século XIX, um poeta alemão, que trata aqui dos ensinos relacionados a esses trabalhadores de todas as horas. E nós vamos então percebendo de que todos esses trabalhadores significaram aqueles que, desde antes da vinda do Cristo, Jesus treinou e encaminhou para poder promoverem o progresso da humanidade. E aí nós temos os profetas, Moisés, todos aqueles sábios que vieram preparar o mundo, né? Especialmente na região da Judéia, mas também em outros lugares do mundo, na Ásia, no Oriente, exatamente para trazerem a lição divina que Jesus dirigia com vistas ao progresso da humanidade. Então todos esses trabalhadores de todas essas horas deram a sua contribuição. Mas aí vem o mestre e fala de alguns trabalhadores que foram achados lá nas 4 horas da tarde, aproximadamente, e foram convidados para trabalhar, depois de serem indagados por que eles não estavam trabalhando. Eles disseram: porque ninguém nos deu oportunidade. Então eu vou te dar oportunidade, disse o Senhor da vinha. Vocês querem? Queremos. Então venham trabalhar, podem ir trabalhar também. E aí nós vamos focar aqui a nossa singela participação exatamente nesses trabalhadores das 4 horas da tarde, que ao final do dia receberam a mesma moeda romana, o denário, que os que chegaram às 5, 6 horas da manhã para trabalhar e receberam. E aí a gente poderia imaginar que eles tivessem aí uma contradição, uma injustiça daquele senhor da vinha, conforme os próprios trabalhadores lá das primeiras horas questionaram. E aí nós vamos compreender a grandeza e a inteligência de Jesus, inclusive estabelecendo o senso de justiça perfeita, né? Primeiro, aqueles que não tinham trabalhado até então, eles faltaram oportunidade até então. E quando a oportunidade veio, eles seguraram a oportunidade. E quando nós trazemos esse ensinamento para compreendermos o processo evolutivo do planeta, e nós, criaturas humanas, como protagonistas desse processo, né, como coautores desse processo de evolução do planeta, com a nossa pequeníssima, né, significante contribuição, vem Cristo e diz: olha, a contribuição de vocês ela é muito importante. Ela é tão importante que nós vamos remunerar. O Pai, Deus Todo-Poderoso, vai remunerá-la, retribuir essa contribuição na medida em que ela for oferecida com entusiasmo, com amor, com dedicação, a fim de proporcionar o bem maior da vida. Lucas explicou aqui a necessidade da colheita no tempo certo. O Cristo também tem uma colheita no tempo certo aqui para a humanidade. Ele tem uma programação estabelecida de acordo com as leis de Deus, que ele mais do que ninguém sabe perfeitamente interpretar. E dentro dessa programação estabelecida por Jesus em atendimento às leis divinas, toda a contribuição verdadeira, sincera, é importante, é necessária, é fundamental. E aí então, já no início do século XX, a doutrina espírita, depois de receber aqui na Terra
através das mãos de Allan Kardec, através de seu coração bondoso, de sua mente brilhante, que aos 51 anos de idade, depois de dar aula muitos anos, de passar por um monte de universidades, de ser reconhecido como professor dos mais eminentes da Europa e da França, ele então recebe a missão de estabelecer um contato, um diálogo com os espíritos e a partir daí receber esses ensinamentos desses espíritos superiores que vieram do mundo espiritual para poder trazer a terceira revelação, que é a revelação de Jesus estabelecida para o nosso mundo através dos espíritos superiores, que tiveram em Allan Kardec o seu grande operador terreno, aquela criatura que encarnada aceitou a missão, deu conta dela e nos trouxe então o Espiritismo, e por causa dele estamos aqui estudando o Evangelho segundo as anotações, o entendimento dos espíritos superiores. Muito bem, mas o Cristo, dentro da sua misericórdia, ele entendeu que essa última hora de trabalho ela seria muito importante para o cumprimento dessa missão, dessa programação que ele estabeleceu para o mundo. Então o que ele fez? Ele mandou o Consolador, que por si só, o trabalho dos 5 livros que foram trazidos a partir da tarefa de Allan Kardec, por si só já seriam suficientes para transformar o mundo. Quem tem um hábito de estudar recorrentemente o Evangelho, cada vez que estuda as mesmas lições, vai descobrindo em cada uma dessas lições, desses comentários, desses espíritos superiores que auxiliam Jesus nessa tarefa, a beleza e a grandeza, a profundidade desses ensinamentos. Mas Jesus, bondoso como é, quis fazer mais. Entendeu que a humanidade, pós-codificação, mergulharia num processo de imensa transformação, inclusive transformação intelectual, transformação moral e transformação intelectual. E o Cristo entendeu por bem de encaminhar outros ceareiros, outros trabalhadores dessa última hora. E nós vamos ver que entre eles vamos encontrar quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Francisco Cândido Xavier, né? E o Chico Xavier, que conheceu Emmanuel, um desses vanguardeiros que auxiliaram Kardec na tarefa da codificação, se apresentou ao Chico no ano de 1931. Evidentemente que eles já eram espíritos afins de outras jornadas, né? Mas nessa encarnação ele conhece o Chico em 1931. Chico aproximadamente 21 anos. E aí o que acontece a partir? Esse Emmanuel, que foi o padre Manuel Nóbrega, que é pouco citado, um dos fundadores da cidade de São Paulo, da Ordem dos Jesuítas do Brasil, né? Junto com o padre Anchieta. E a partir de alguns meses depois desse conhecimento do Chico com o Emmanuel, que viria a ser o seu benfeitor espiritual, companhia constante da tarefa gigantesca de mais de 450 livros e de uma vida iluminada, que foi a tarefa desse trabalhador da última hora, chamado Francisco Cândido Xavier, né? Poucos meses depois, Emmanuel convida para que ele psicografasse 30 livros. E começou com um livro belíssimo, proveniente de diversos autores que foram poetas aqui do Brasil, e que chamou-se Parnaso de Além Túmulo, que começou com 14 poetas na primeira edição, e na terceira edição já estavam acrescentados 54 poetas, né, do Parnaso. E o Chico então trabalha e traz ao lume, traz ao mundo, através da sua mediunidade,
o pensamento desses espíritos superiores para nos auxiliar a compreender o Evangelho de Jesus através das luzes da doutrina espírita. Quando então, em 1959, depois que ele chega a esses 30 livros, Emmanuel se aproxima dele e fala: olha, Chico, agora nós precisamos fazer mais, psicografar e trazer ao mundo mais 70 livros para completarmos 100. Isso foi em 1959. O Chico, então, com 49 anos de idade, aproximadamente. Muito bem. Em 1969, o Chico chega aos 100 livros. E aí ele fica muito feliz, conversa inclusive com um amigo dele, o Sr. Ranieri, fala: olha, cheguei aos 100 livros, vou diminuir meu ritmo, considero minha missão cumprida, minha tarefa está muito bem cumprida, vou viver um pouco mais tranquilo agora. Nós temos que lembrar que o Chico era doentinho, mal enxergava de uma vista, enxergava pouco da outra, tinha problemas cardíacos sérios, já tinha se submetido a algumas cirurgias, né? Era muito limitado do ponto de vista físico, evidente que ele se sentia cansado, como qualquer ser humano, né? Não era diferente nesse aspecto de ninguém. Foi quando então, o que aconteceu? E nos narra aqui o Marcelo Souto Maior, um jornalista carioca, que nos traz as vidas do Chico Xavier, e ao verificar que o Chico estava comentando com os amigos que a mensagem estava dada, ele se aproximou do Chico e falou assim: olha, meu amigo, o anúncio que você está fazendo está precipitado, porque eu acabei de receber aqui uma contra-ordem do mundo espiritual, e eu estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam, isso é Emmanuel dizendo para o Chico, expediram uma instrução. Ela determina que a sua atual reencarnação seja desapropriada, em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. Sua existência do ponto de vista físico, Chico, vai ficar a partir de agora à disposição das entidades, vai continuar à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros, enquanto o seu corpo se mostrar apto para as nossas atividades. O Chico não se conformou. Deve então, Emmanuel, trabalhar na recepção de mensagens e livros até o fim da minha vida atual? Sim, respondeu Emmanuel, não temos outra alternativa. O autor dos 100 livros, ou seja, o Chico, insistiu: mas se eu não quiser? A doutrina espírita ensina que nós somos portadores de livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Emmanuel sorriu e proferiu a seguinte sentença, o seguinte veredito: a instrução, Chico, a que eu me refiro, é semelhante a um decreto de desapropriação quando lançado por uma autoridade da terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, os orientadores dessa obra, de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, terão autoridade bastante para retirar você do seu atual corpo físico. E o assunto então foi encerrado. E o Chico nos legou 450 obras e uma vida absolutamente iluminada pelo desprendimento, pela caridade, pela bondade, pelo amor. Então, por que esse trabalhador da última hora não ia receber o mesmo pagamento daqueles que, alguns o Lucas citou aqui, e que trabalharam em séculos passados para a transformação do nosso planeta? Por que o Chico não haveria de receber o mesmo pagamento? Da mesma forma, meus irmãos, somos nós. Por que nós não haveremos de receber o pagamento justo, correto, que nos proporcionará o quê? Dignidade, que nos proporcionará uma vida equilibrada. E aí eu me refiro, evidentemente, ao pagamento das benesses espirituais, da bondade de Deus, que reserva aos seus trabalhadores corretos, honestos e dedicados
o maior pagamento que alguém pode receber aqui na vida. E nós só vamos dar valor a esse pagamento o dia que nós chegarmos já no entardecer da nossa existência, que é um pagamento chamado consciência tranquila, consciência do dever cumprido, consciência em paz. Não há nada, não há estado de espírito maior do que a paz que haverá de estar presente na vida de alguém que cumpriu o seu dever. E aí pode ele ter sido um milionário aqui na terra, ou pode ele ter sido alguém muito necessitado, um trabalhador, um camponês. Mas se ele estiver em paz com a sua consciência, porque fez a sua parte, ele então estará na condição de receber o galardão prometido pelo Cristo, que é exatamente a recompensa pelo dever cumprido. Então, aqui no item 2, o Espírito de Constantino, ele fala que o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservada à disposição daquele que eu tinha de entregar, e que o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Então, meus irmãos, nós estamos aqui sendo chamados, e vou dizer para vocês, o desafio daqueles que nos antecederam e que receberam o salário da vitória, lá no século XIV, no século XV, enfrentando Romano, até antes disso, no século III, no século IV, no século V, enfrentando Romano, enfrentando perseguidor, enfrentando Inquisição, enfrentando ignorância de toda ordem, enfrentando lugares onde não existia direito, a não ser o direito da força e da ignorância, e vencendo tudo isso, indo às vezes para a fogueira, e receberam esse salário de receber essa retribuição divina, como os primeiros cristãos que sabiam o que lhes acontecia e desciam em paz para os círculos romanos para dar a vida, ou para leão ou para a fogueira. E que, conforme nos narra o livro há 2000 anos e 50 anos depois, Emmanuel nos narra, porque ele vivenciou isso pessoalmente, ora como senador romano, ora como escravo, ele nos mostrava que ao serem, na iminência de serem devorados ou pelo fogo ou pelos leões, imediatamente Deus entrava em cena e poupava aqueles valorosos heróis de terem que ver os seus corpos serem despedaçados ou queimados vivos. E eles já entravam no mundo espiritual abençoados por aquele salário que é o salário da paz. E eu pergunto a vocês, e os dias de hoje? Emmanuel nos fala numa obra que o maior desafio dos cristãos, dos espíritas, não é mais a inexistência dos direitos mínimos para sobrevivermos. Pelo contrário, graças a Jesus e a esses irmãos da primeira hora, ou das primeiras horas, o mundo mudou e melhorou. Mas Emmanuel nos fala que o grande desafio nosso de hoje, dos trabalhadores da última hora, é tão pesado e tão difícil quanto aqueles que os trabalhadores vitoriosos e operosos enfrentaram e venceram, que são os desvios que o mundo atual nos proporciona, o excesso de conforto que nós temos no mundo de hoje. Um operário que trabalha hoje numa indústria, ou mesmo um trabalhador lá da roça, e digo isso com experiência própria de vivenciar também esse dia a dia, tem muito mais conforto do que um nobre na corte de Luís XIV. E aí eu me refiro ao conforto do progresso, da higiene, do entretenimento, do lazer, do equilíbrio, da alimentação correta, da medicina que proporciona o tratamento adequado das doenças que antes matavam e que hoje são plenamente resolvíveis. Então, hoje a nossa dificuldade é enfrentar os chamamentos do mundo, do excesso de lazer, dos desvios da natureza dos sentimentos, dos desvios de toda a ordem que o mundo
nos chama, que a mídia nos proporciona, que a televisão, os artistas, os intelectuais, pseudo-intelectuais, nos influenciam, das obras literárias que desviam multidões inteiras, de falsos líderes religiosos ou políticos que desvirtuam a cabeça de populações inteiras, proclamando ódio entre as pessoas. E nós temos que vencer tudo isso. E fundamentalmente, vencer o maior inimigo que todas essas coisas da vida atual alimentam, que é o nosso egoísmo, o nosso exclusivismo, aquele sentimento que muitos de nós ainda têm de pensar assim: eu não faço mal, então ficar quietinho no meu canto, ficar quietinho no meu espaço, não prejudica ninguém, mas também não quero ser incomodado, né? É esse egoísmo hoje que nós precisamos vencer, e quando nós conseguimos vencer, quando nós conseguimos enxergar no nosso próximo uma oportunidade abençoada de trabalho, no sentido de sermos mais solidários, mais bondosos, mais amigos, mais companheiros, né? Tirando um pedaço do nosso dia, que hoje é tão abençoado pela folga, pelo descanso. Agora mesmo o descanso vai aumentar para aqueles que não tinham ainda a possibilidade de ter 2 dias para trabalhar, agora vão ter, né? E, no entanto, nós nos esquecemos de que tudo isso nos foi concedido por obra e misericórdia de Deus, para que a gente, parte disso, a gente devolvesse para a construção desse mundo regenerado, que precisa do nosso trabalho, embora estejamos aí já no último século de um mundo de expiação e de provas, e que precisam que nós nos esforcemos para poder promover a transformação desse mundo, porque senão vão ter que voltar aqui em massa os trabalhadores das primeiras horas para poder empurrar o mundo para frente, sendo que a sabedoria daquele dono da vinha perguntou: meu filho, por que você não está trabalhando? Porque ninguém me deu oportunidade. Olha a oportunidade aí sendo dada para todos nós, meus irmãos. Olha a oportunidade sendo dada para todos nós, né? E diante disso, terminando aqui a minha participação, em que nós relembramos que existem mais dois itens maravilhosos aqui nesse capítulo 20, um inclusive do Espírito de Erasto, a missão dos Espíritas. Não deixem de ler a missão dos Espíritas. Para começar, Erasto foi um daqueles trabalhadores das primeiras horas, foi discípulo de Paulo, dizem que foi um dos 72 discípulos de Jesus, mas também foi discípulo de Paulo de Tarso, auxiliar de Paulo de Tarso, e tem inclusive registros bíblicos da sua presença aqui na terra, numa das cartas que Paulo encaminha para ele, já no fim da sua vida, pedindo que ele se esforçasse no sentido de manter a pureza dos ensinamentos cristãos. Naquela oportunidade ele morava na cidade de Corinto. E numa página muito bonita do livro do nosso irmão maior, Caim Baixútel, que, para quem não sabe, é um personagem, foi um espírita nascido aqui no estado de São Paulo, que adotou esse pseudônimo e começou a escrever também pelo Chico, né? E no livro A Grande Espera, conta-nos Corina Novelino que Caim Baixútel, uma de suas reencarnações, reencarnou junto de Eurípides Bassanufo no tempo de Jesus, na condição de um religioso essênio, né? E que auxiliou nos primeiros tempos apostólicos. E veio aqui agora e nos traz essa página muito bonita, com ela eu encerro minha participação, e que é dedicada a nós espíritas. O que mais caracteriza aqui a atuação do espírita? É a atuação do voluntariado, não é verdade? Nós nos colocamos como voluntários, dando uma parte do nosso tempo para poder fazer um casaquinho, costurar uma roupa, distribuir um alimento, um remédio, um livro, a fazer uma campanha do quilo.
a distribuir um enxovalzinho para crianças, para poder curar um doente, tratar de um doente, enfim, nós espíritas temos inúmeras tarefas que nós nos colocamos a fazer, mas também nos colocamos com muito gosto a fazer isso aqui, a estudar com todos que desejam estudar o Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita, com toda a dificuldade do mundo, como vocês estão vendo aí. No meu caso, inclusive, tendo que trazer escritos para poder não esquecer daquilo que eu preciso passar, ou não transgredir o ensinamento do Cristo da maneira pura e cristalina como precisa ser passado, né? Então o Carriba Schutel nos pede para que sejamos voluntários. Seja voluntário na evangelização infantil. É tão bacana ver no sábado aqui professores e professores se colocando como orientadores das crianças, dos jovens, dos adolescentes, ou então daqueles da melhor idade, né? Como é o meu caso, é alguém da melhor idade estudando com outros da melhor idade. Isso me dá um prazer imenso, de tantos anos fazer isso aqui no Solar, discutir o Evangelho, não como professores que não somos, mas como aqueles que pegam o Evangelho e discutem e transmitem de alguma forma para aqueles irmãos que se sentem bem, por sua vez, em ouvir as notícias de Jesus, segundo a doutrina espírita. Então não aguarde convite para contribuir em favor da Boa Nova no coração das crianças. Nós vamos chegar lá no mundo espiritual, os orientadores das escolas de Evangelho, como trabalhadores que mudaram muitos corações infantis ou juvenis, fazendo com que essas crianças, ao receberem a sementinha do Evangelho, se tornassem criaturas melhores, e evitando muitas vezes a transformação dessas crianças em futuros malfeitores. Nós temos noção de quantas crianças, a partir da minha pessoa, que nasceu aqui no Solar e que recebeu o Evangelho desde muito pequeno, o que eu seria? Eu sei dizer para vocês, só que eu tenho vergonha. O que eu seria se não fosse as minhas professoras de escola de Evangelho, as quais aqui eu me lembro, Dona Isis, Dona Terezinha, Seu Lineu, que me ensinaram as primeiras letras evangélicas, além do culto do lar que meus pais se acostumaram a nos trazer toda quarta-feira, para podermos então receber as sementes que um dia frutificariam de alguma maneira, né? Então, seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se for preciso, faça ele sozinho. Muitos irmãos e irmãs procuram a gente aqui no atendimento fraterno. Quando a gente fala do culto do Evangelho, eles dizem assim: mas eu não consigo ainda ter a aquiescência da minha família. Não precisa no primeiro momento. Faça o culto sozinho, naquele horário certo, naquele dia certo, naquele tempo certo, que os familiares virão, todos a seu tempo. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor do templo espírita para poder ajudar. Colabore sem impor condições em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros te chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa das sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes, porque quando nós abençoamos os infelizes através de um abraço, de uma palavra de consolação, de bom ânimo, nós estamos sendo médiuns de bons espíritos, nós estamos sendo médiuns de espíritos superiores ao ajudarmos aqueles irmãos, ao invés de ficar plantando a revolta, ao invés de ficar plantando a descrença nos corações deles, plantamos a esperança que Jesus um dia nos deu, transferindo essas esperanças para aqueles que sofrem, e são tantos, né? Quantos e quantos nos procuram aqui ainda no Solar. Seja voluntário na assistência social. Não espere que ele venha puxar o paletó,
rogando ajuda. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Espalhe desde já livros e publicações doutrinárias. Eu me lembro de um primo que ajudou aqui na casa há muito tempo e que fez parte da minha vida durante muitos anos, que é o Carvalho. O Carvalho dava um monte de mensagem no bolso. E um dia eu estava no centro da cidade, caminhando em direção ao Barro Preto, para ir ao fórum. A gente tinha um escritório no centro da cidade. E eu estava vendo o Carvalho distribuir as mensagens para as pessoas. Achei aquilo assim, nunca esqueci daquele, distribuindo as mensagens para quem passava, né? Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie a sua ajuda, ainda que modesta, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive a espontaneidade nas tarefas do bem. Olha a resposta daquele trabalhador. Ao lhe ser perguntado, por que você não estava trabalhando, não está trabalhando? É porque ninguém me chamou, é porque ninguém me assalariou, né? A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o início da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Pessoal, nós espíritas estamos sendo chamados. Da mesma maneira que aquela semente que caiu em terra boa produziria assim, uma por 100, uma por 50, uma por... Os espíritas, quando cumprem a sua tarefa, não estou me referindo aqui a missão, nem nenhuma tarefa especial. Mas quando a gente cumpre a nossa tarefa, especialmente como exemplo, nós mudamos a mentalidade de muitas pessoas, os 1 por 100, 1 por 50. Ou seja, um espírita convicto e sincero, ele é capaz de influenciar muitas pessoas ao seu lado, fazendo frutificar os ensinamentos de Jesus. Então o momento é agora, os clarins estão tocando, o mundo está no limiar de uma era nova. Nós estamos vivendo a transição planetária que vai fazer com que o mundo entre na sua fase de regeneração. Então esse é o momento, essa é a hora para nós darmos a nossa contribuição nesses tempos finais que marcaram tempos de atraso no planeta, para que ao final da nossa vida a gente seja bonificado como um trabalhador, merecedor do salário pelo tempo trabalhado. Atravessemos por ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Por isso que o Espírito de Erasto aqui, ao falar da missão dos espíritas, e nós vamos estudar isso aqui mais adiante, né? Não percam essa reunião da missão dos espíritos, deve ser umas 2 terças-feiras aí para frente, e vocês verão como a missão dos espíritas, dentro da humildade que nós temos que cultivar em nossos corações, dentro daquilo que o Espiritismo, a primeira lição que ele nos dá é exatamente de reconhecer os nossos próprios erros, de sabermos que nós somos criaturas necessitadas, mas sabermos também que, apesar disso, nós temos um potencial enorme à nossa disposição, em termos de esclarecimento e de luzes, que possibilita com que nós distribuamos esse potencial com todos os que nos cercam. A mobilização de todos, cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma uma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. E terminando aqui, lembrando da obra de Corina Novelino, que nos traz uma passagem da vida de Caiba Schutel, lá
próximo logo após o nascimento de Jesus, e nos momentos que antecediam o início da sua tarefa, em que chamados por um outro sábio, Essênio, a construírem lá no meio do deserto um lugar que receberia as criaturas que sofriam nos caminhos áridos do deserto e passavam por perseguições, por doenças, por pandemias, por diversas necessidades, eles construíram, né? E conta-nos Corina Novelino que um dia um jovem, de uma aparência absolutamente iluminada, com os olhos que tinham o fulgor das estrelas, chegou próximo àquele local, e quando eles perceberam que se tratava exatamente daquela grande estrela que eles esperavam, que era a figura de nosso Senhor Jesus, e depois de passar algumas horas felizes por verificarem que o Cristo teria visto aqui na terra o trabalho que eles estariam fazendo, esperando e recebendo os necessitados do mundo, quando então aquele jovem se apresenta para eles e diz o seguinte: olha, o trabalho de vocês é muito bonito, só que está incompleto. O que vocês precisam fazer na realidade não é esperar que os sofredores venham bater a porta de vocês para poder serem atendidos. Se preparem, calcem as sandálias, busquem os caminhos difíceis e pedregosos do mundo e busquem o sofrimento onde quer que o sofrimento esteja. Esta sim é a tarefa que espera a todos. Esta sim, meus irmãos, é a tarefa que espera os espíritas, os trabalhadores da última hora. E Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, mestre e amigo da humanidade inteira, agradecemos por mais essa noite abençoada de estudo e aprendizagem, por todas as bênçãos derramadas sobre essa casa, sobre cada um de nós, criaturas aqui reunidas em seu nome, para aprender o seu Evangelho. Pedimos, Senhor, que as bênçãos aqui recebidas possam ser extensivas, a fim de alcançar a todos os lares, todos os cantos desse planeta, sobretudo para alcançar os nossos irmãos que se encontram em maiores sofrimentos, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, viadutos, onde houver dor, sofrimento, desespero, onde houver também, Senhor, a ignorância, a tirania, o egoísmo, a ganância, a cegueira espiritual. Que um anjo seu, Mestre, possa estar ao lado de cada um de nós, para consolar, esclarecer e guiar pelo melhor caminho. Pedimos, Senhor, que o Teu amor e a Tua misericórdia continue a nos envolver, nos sustentar, nos fortalecer para a jornada que cabe a cada um de nós. Que possamos, na condição de trabalhadores da última hora, cumprir bem o papel, o compromisso assumido, a fim de receber o nosso denário espiritual. Ave Maria, sois cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Vamos agora aos trabalhos de passe, meus irmãos. A fila vai ser montada aqui no salão.
Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras. Ele vem de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca o seu equilíbrio. Caminhe para frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Cultive a verdade em todos os momentos de sua vida, e a verdade o levará triunfantemente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções. Nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que ele fala do fundo do seu coração, por meio de sua consciência. Obedeça os conselhos que ele lhe dê. Nunca se irrite. Se a condução custa chegar, tenha paciência. Se o vizinho lhe incomoda, suporte. Sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal ao seu filho. A irritação causa sofrimento. A